Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Abraço a todos vocês nesse domingão. Que vocês tenham um domingo de muita alegria com as suas famílias, com seus amigos, desfrutando um pouquinho de um domingo de calma, né? Já que o Vasco não joga. Estou me preparando para voltar ao Brasil. Amanhã, se Deus quiser, bem cedo de manhã estarei chegando para já à noite estar comandando a nossa jornada para Vasco e Sampaio Corrêa. Eu queria aproveitar nesse meu comentário, que vai ser breve, em função até da internet ser muito difícil aqui para a gente subir vídeos. Eu quero deixar um recado ao técnico do Vasco, Fábio Carilli, e ao presidente do Vasco, Pedrinho. É um momento de muita dúvida do torcedor. O torcedor do Vasco está vivendo um verdadeiro pesadelo, porque ele não sabe do que vai ser o futuro do time, não sabe do que vai ser o futuro do clube. A dúvida grande em relação a uma possível negociação da SAF. O presidente do Vasco deu uma entrevista na última sexta-feira por conta do sorteio da Copa do Brasil, de que não pode fazer nada se os investidores ainda não fizeram proposta. Uma notícia, inclusive, que a gente deu também no Sextou, já tinha essa informação. Há uma possibilidade do presidente Pedrinho viajar, inclusive, para a Inglaterra para encontrar alguns desses investidores, para poder já discutir diretamente possibilidade de venda, mas ele está muito cuidadoso em relação a quem e para quem ele vai vender. E nesse ponto eu acho que o Pedrinho está certo. Não dá também para entrar na pilha, apesar da enorme necessidade, e eu sou um dos que defendo mais isso, do Vasco ter um investidor. Sem investidor, o Vasco está estagnado. E isso me preocupa demais. Mas acho que o presidente Pedrinho, assim como o técnico Fábio Carilli, precisam ir mais para a ofensiva. Precisam deixar de se defender mais. Ficam muito na defensiva. O presidente do Vasco sempre acha que todo mundo está contra ele, que todo mundo não gosta dele, que todo mundo está batendo nele. Não, presidente. É o seu cargo. O senhor é presidente do Vasco da Gama. É de uma instituição de mais de 20 milhões de torcedores espalhados pelo mundo. Eu aqui mesmo, nos Estados Unidos, encontrei vários vascaínos. É uma coisa incrível como as pessoas torcem pelo Vasco em qualquer lugar do mundo. Então é normal, é mais do que ser presidente de um país, de muitos países que não tem o número de torcedores do Vasco. Então a sua responsabilidade é grande, o seu cargo é um cargo de crítica, é um cargo de elogios, independente de ter sido ídolo ou não. Talvez hoje o senhor esteja até arrependido de ser presidente, o que eu não acredito porque eu conheço. Mas muitos, Juninho Pernambucano, Zico, preferiram não se meter nessa seara política de clube exatamente por saber das consequências. Então, o senhor tem que estar preparado para isso. Deixar de achar que o mundo todo está contra. O torcedor do Vasco está irritado, está chateado. Ele quer resultado e eu tenho certeza que você, Pedrinho, também está. Com o time, com a forma de atuar do time. E acho que quando você fala muito de pessoas que lhe atacam, pessoas que fazem... Esquece isso, presidente. E vou lhe dizer, eu também sofro muito disso. Eu sempre acho que tem muita gente que critica, tem muita gente que faz comentários fortes a meu respeito, e eu me importo muito com isso, e é uma questão de amadurecimento. A gente precisa amadurecer para isso. Em 2 que reclamam, 20 apoiam. Eu sei que é difícil, a gente fica até muito linkado naquele que critica. Mas esse é um ensinamento, presidente, que você vai ter com o tempo. Eu, no início do próprio canal, era muito assim. E acho que você também, pelo seu início, mas você vai amadurecer, você vai entender um pouco disso e vai saber absorver, principalmente porque você terá a consciência de que está fazendo o correto, que está fazendo o certo. Então diga, corra atrás, contrate, coloque como objetivo fazer a melhor venda, saiba que a demora pode ser uma demora importante, mas venha a público mais vezes, venha a público colocar as situações mais abertas, cobre daqueles que estão ao seu lado também que falem mal, ou que falem mais, porque Marcelo Santana, por exemplo, é um diretor executivo que pouco fala. Você deveria cobrá-lo, você tem que cobrá-lo, Pedrinho. Ele precisa, como diretor executivo, dar satisfações. Como o técnico Fábio Carilli, que no início do trabalho tem mostrado, acima de tudo, muita sinceridade, mas precisa em campo colocar um time mais ofensivo. Mas como, Flávio, se ele não tem atacante? Não sei. Ele tem que buscar alternativas, talvez buscar jogadores que possam fazer o lado de campo hoje, eventualmente, como até o Zuccarello, que é um jogador rápido, até o Alegria como ponta, adaptar o menino ali, tentar alguém que possa fazer aquela função.
Não dá para o Vasco ser covardemente atacado, depois de fazer um gol logo no início contra o Fluminense e não passar do meio de campo. Então essas preocupações precisam mudar no Vasco. Carille e Pedrinho, sejam mais ofensivos, sejam mais diretos. E não é ofensivos agressivos com as pessoas, é ofensivos de ideias, sabendo que vocês representam um grande clube. Representar Vasco e sua instituição e seu futebol são situações de muito peso, de muita responsabilidade. Não adianta ficar criando fantasmas, não adianta ficar criando problemas, porque soluções existem e elas estão aí. Precisam ser feitas, mas acima de tudo, transparência, ser honesto, colocar a coisa para fora, dizer para o torcedor o que está acontecendo. E eu não conheço o Fábio Carille, mas no pouco que vi, me parece ser uma pessoa assim transparente. Como eu falei no pós-jogo da partida contra o Fluminense, Carille, não seja tão comedido, diga que precisa de reforços, diga que vai, o torcedor precisa e sabe disso. Não adianta ficar criando subterfúgios, não, a direção está trabalhando, a gente sabe que é difícil, não é difícil, Carille. Tem esse discurso duro, é importante, porque você vai se identificar com o torcedor, porque quando o time for mal é a sua cabeça que vai estar a prêmio. E você, Pedrinho, já falei várias vezes, é a única esperança que eu particularmente tenho nesse momento de uma pessoa de caráter, de uma pessoa correta, que pode ter vários defeitos, pode bloquear as pessoas, pode ser uma pessoa nervosa, pode ser uma pessoa que às vezes tem um temperamento difícil, mas é um ser humano grande. E eu sei, Pedrinho, que você está pensando no bem do Vasco, mas precisa externar isso, exteriorizar isso, agir de uma forma mais dura, ser ofensivo e vir a público e cobrar dos seus pares que venham a público. É alguém que fale do potencial construtivo, como fala o Renato Brito, é alguém que fale da questão da arbitragem, Felipe Carregal tem que falar, Paulo Salomão tem que falar mais, tem falado pouco, praticamente não fala. Você precisa dividir, delegar isso, Pedrinho, para que as coisas possam andar. O Vasco tem solução, um clube que tem a história que tem, a torcida que tem, e acima de tudo, a força que vem do nada, da natureza, tem solução. Pensemos positivo. Vamos ganhar do Sampaio Corrêa amanhã, vamos nos classificar para a semifinal e parar com essa paura de que vamos pegar o Flamengo, temos que botar 20 atrás da linha da bola. É claro que eles são melhores, mas o Fluminense mostrou ontem que, sendo inferior, jogando com garra, com determinação, jogando duro, sem ser frouxo como o Vasco foi na quarta-feira, estranhamente, muito estranho esse comportamento do time do Vasco na quarta-feira, é possível sim a gente ainda mostrar que o Vasco não deixou de ser Vasco. Tá bom? Um bom domingo para todos vocês. Fiquem com Deus. Amanhã a gente tá de volta aí no Brasil. Tchau.